São 7h30, estamos no horário. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje teremos alguns assuntos interessantes. Fábio, por favor, pode começar a apresentação? Tá joia, professor. Bom dia a todos. Primeiro caso que eu vou apresentar, paciente JMIO, masculino de 61 anos. Ele foi encaminhado para o nosso ambulatório, na verdade, com uma queixa de lesão em pênis há um ano. Ele conta que essa lesão tem um crescimento indolente aí, nesse período de tempo. Uma lesão inicialmente plana, que aí com o passar do tempo tornou-se elevada, mais endurecida. Também pruriginosa, com sangramentos eventuais, mas sem queixas urinárias, sem queixas nos demais sistemas, perda ponderal, qualquer outra alteração. Paciente previamente hipertenso, diabético e sem antecedentes familiares relevantes. E ao exame físico, a única alteração que ele trazia mesmo é a lesão no pênis, elevada, queratinizada, e não tinha mais nenhuma alteração, não tinha linfonodos palpáveis. Já trazia alguns exames laboratoriais que tinham solicitados na unidade básica de saúde, também tudo dentro da normalidade. E aqui a lesão. Aí, diante dessa lesão aí, se alguém sugeriria algum exame de imagem, alguma investigação complementar, já partiria para a conduta cirúrgica. Vamos lá. Primeiro, Bocos, você está na reunião? Bocos? Eu acho que ele está em Sumaré, professor, está na litíase lá. A Bárbara está na reunião? Eu não consigo ver. Bárbara? Ok. Oi, professor. Eu entrei, mas eu não peguei o começo. Eu Tá entrei bem, então agora deixa. de pouco. Adriano, o que você considera a respeito disso? O que você acha que tem que fazer? Exame clínico, o que você entende dessa lesão aí? O que você pode ajudar? É um corno cutâneo. Eu acho que é uma lesão aparentemente benigna, ou se for neoplásica, é de uma característica mais para benigno do que malignidade. Tem que palpar ali, com a palpação você consegue ver até onde essa lesão vai do ponto de vista de profundidade, e tem que ressecar porque não dá para ficar assim, né? Então, uma ressecção sem características de uma lesão neoplásica. Então, você vai tirar só a lesão, no meu entender. Tá. Você já partiria para ressecção ou você faria alguma outra abordagem, algum exame ultrassom aí, uma ressonância do pênis, enfim, qualquer outra coisa que você possa considerar? Ou você já Assim, como retira? é um órgão externo aí, o ultrassom seria muito bom se tivesse disponibilidade. Então, eu faria ultrassom, eu não faria ressonância, não. Mas é condição sine qua non para você intervir ou você vai retira a lesão e depois vai se preocupar com isso aí? Não, eu não diria que é uma condição sine qua non. Eu acho que aí dá para você palpar direitinho, dá para você fazer a excisão dessa lesão. Mas, assim, se você tiver o ultrassom, você pode evitar surpresas, né? Então, mas não é uma condição sine qua non, não. Ok. Daniel Lahan, você tem alguma... O que você pode nos ajudar em termos de imagem? Vale a pena? Ajuda ou não? Bom dia. Sim, na verdade, o papel do método de imagem aplicado aí seria avaliar a profundidade da lesão, né? Tudo indica, né, pelo que já foi discutido, que não seja uma lesão que atinja camadas profundas.
O exame ideal é a ressonância, né? O mais disponível e que aí, nesse caso, eu acho que ajudaria, no termos de avaliação inicial, o ultrassom, poderia ser aplicado. Tudo bem. O Fábio, e aí, o que foi feito? Então, professor, como o doutor Adriano lembrou, acabei não falando no momento do exame físico, mas a gente palpou, examinou bem a lesão e ela não parecia ser muito endofítica, assim, tem um componente interno muito importante, parecia ser mais exofítica. Então a gente optou por ressecção cirúrgica, né, que foi praticamente uma glandectomia parcial. Temos mais algumas fotos da cirurgia. E aqui a peça, a gente retirou todo o corno e tirou uma cunha da região da glande para poder ter margem, para poder ver essa eventual lesão que deu origem ao corno. Mas aqui temos o aspecto final. A gente fechou depois em 2 planos, com sutura absorvível, sem praticamente muito pequena perda de substância nesse momento. O procedimento, então, demorou em torno de 40 minutos, foi feito com bloqueio peniano mais sedação, e sangramento pequeno também, a gente usou fez um torniquete com dreno de Penrose, sangramento também muito pequeno. O paciente evoluiu bem, já no PO1, diurese preservada, foi para casa, e ele retornou para a gente no PO30, já tinha vindo no PO7, agora no PO30 para checar o anátomo. Infelizmente o anátomo é de fora, né? Eu não consegui mandar para o doutor Athanasi, mas eles descreveram como, além do corno, neoplasia imatura de origem epitelial e deixaram como carcinoma escamoso de padrão bowenoide, com margens cirúrgicas livres, aquela cunha que a gente fez. E aí trazer essa discussão para esse paciente, se a gente pensaria, diante desse diagnóstico, pensaria em fazer linfadenectomia ou faria algum exame de imagem prévio ou somente o segmento clínico no leito que a gente fez a ressecção? Antes disso, quando vocês fizeram a ressecção, como que ficou a base, o leito? Como assim, professor? Desculpa. Vocês fizeram a ressecção da lesão. Sim, perfeito. Como é que ficou a base? Vocês interessaram ao corpo esponjoso? Quase, professor. Não foi muito profunda, não. A gente viu bem no centro, assim, onde a gente acabou fundando um pouquinho mais, apareceu um pouquinho só, mas não... Como dá para ver aqui na foto, a gente não teve que entrar muito. A ressecção foi relativamente... A gente foi mais pelo exame físico, né? Então a gente não teve que aprofundar tanto a margem da ressecção. Ok, e o material de lá, de Sumaré, vai para outro laboratório? Isso, vai para outro, não vem para a Unicamp. É separado. Professor Athanasi, que tipo de lesão que pode predispor a evolução para um carcinoma escamoso, padrão bovenoide e formação de corno, cornificação dessa lesão? Uma lesão primária que pode evoluir para isso, do ponto de vista anatomopatológico. Eu imaginaria que tivesse inicialmente um in situ, né? Quer dizer, a partir então de um in situ, você tivesse então o desenvolvimento de um carcinoma, efetivamente, né? Que talvez ele não seja, já que fala padrão bovenoide, não tenha assim um caráter infiltrativo, ele é mais um crescimento exofítico, né? Sim. Eu imagino isso. Inclusive, ele relata que inicialmente a lesão era plana, né? Então, eu acho que começou como in situ. E com um crescimento, então, quase que exclusivamente exofítico. Teria alguma relação com HPV? Pode ter, pode ter. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Biran, e agora, o que nós fazemos? Ressecamos, abrimos a lesão, ressecamos, então, ou acompanhamos? Fernandes, eu acho assim, isso, para mim,
funcionaria como um PT1 de pênis. Geralmente essas lesões, hoje em dia, a gente trata com ressecções parciais, né? E bem localizadas. Se fosse um carcinoma usual de pênis, a gente não faz mais aquela ressecção ampla, com margem de 2 centímetros, né? Os ingleses já fizeram um estudo muito interessante e mostraram que a ressecção simples, com margem simples, você consegue ter bons resultados. Então, eu trataria como se fosse uma lesão usual e com baixo poder de malignidade. E aí eu acompanharia, eu não faria nem linfadenectomia, não, acho que não precisaria fazer. Óbvio que tem que ter um acompanhamento muito de perto, esses pacientes são um pouco mais difíceis, tudo tem que ser levado em consideração. O paciente, geralmente, para deixar, você imagina, para deixar um corno no pênis crescer desse tamanho, a psicológica do paciente tem que ser trabalhada, né? Mas, de qualquer maneira, tirando esta parte, do ponto de vista da doença, eu estou satisfeito com o tratamento e acompanharia de perto, avaliaria o que aconteceu com o tempo. Eu acho que a evolução deve ser de razoável para boa. Professor, a linfadenectomia nesse momento o senhor não faria, e para acompanhar linfonodo, o senhor faria só o exame clínico ou eventualmente alguma tomografia de abdômen pélvico com contraste? Eu faria um acompanhamento clínico, porque as lesões geralmente são palpáveis, e eventualmente qualquer situação de dúvida faria assim uma tomografia da região inguinal, né? Porque é a região inguinal que interessa nesse ponto. Eu acho que sim, e não está descartado você acompanhar com tomografia, mas eu não faria assim de tempo em tempo. Eu faria se tivesse qualquer dúvida durante a evolução do paciente nos exames clínicos. Beleza, obrigado. Você tem visto casos assim, Dina? Olha, eu lembro de um caso muito semelhante que apareceu na Unicamp também. Era praticamente, até achei que fosse esse caso mais antigo. Mas, assim, é um por ano que a gente vê, né? É uma coisa bem rara, não é uma situação que a gente vê frequentemente, não. O Samu, é até uma situação diferente. Você, sua longa experiência, você tem visto casos assim? Seu microfone está... Ativa seu microfone. Não está ainda. Está sem microfone, o Samu. Ok. Está me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Perfeito. É que eu estou tentando entrar pelo PC e eu não estou conseguindo. Você tem visto caso assim, na sua longa experiência? Não, não tenho visto, não. Eu também vi um caso só na minha vida até hoje. André, alguma consideração a respeito do carcinoma com padrão orfenoide? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Eu acho que uma coisa bastante importante na descrição da patologia, e obviamente quando o cirurgião encaminha o material para o patologista, né, eventualmente marcar as margens laterais e profundas, isso pode causar alguma dúvida na avaliação da peça, e também a descrição pelo patologista de onde essa transformação carcinomatosa se encontra. A doença de Bowen o chamado carcinoma de padrão boenoide, como o Dr. Athanasi bem frisou, não é uma doença muito infiltrativa. Na verdade, é uma doença genética e ela pode aparecer carcinomas epidermoides em qualquer área do corpo, né, e tende a aparecer várias, são pessoas que têm várias cicatrizes de cirurgias prévias, mas aqui não é a doença de Bowen, sim um padrão boenoide, ou seja, de um tumor menos infiltrativo. Se a lesão tiver, vamos dizer assim, na superfície desse corno cutâneo, que é mais possível, né, ou seja, na base da queratina, entre a superfície externa e as estruturas da epiderme propriamente dita, essa lesão é uma lesão absolutamente benigna, a ressecção foi perfeita, acabou com ela e tudo. Se a gente tiver uma lesão na base
na base da peça, né? Quer dizer, atingindo profundidade, aí o risco é maior, sem dúvida nenhuma. Mas eu concordo com vocês, acho que o paciente está tratado, é uma questão agora de acompanhamento, para ver como é que vai ser a evolução. Bira, a gente sabe que o carcinoma escamoso é bastante complicado, e qual a mensagem que você deixa para todos nós em termos de ressecção, quando se vai fazer uma ressecção de uma lesão peniana? Qual é o ponto principal? Bom, o ponto principal é você está lidando com uma situação bastante específica, né, e única para o paciente. Imagine que você está mexendo num órgão para ele que é extremamente importante do ponto de vista físico e psicológico. Então, primeiro pensar na reconstrução, se for possível, né? Lógico que depende do tamanho, da infiltração, aquela coisa toda. Mas se você tiver condições, sempre reconstruir, como foi feito no caso. Achei que a solução foi muito boa. Mas, de qualquer maneira, existem casos que são mais graves, né? Os casos são graus mais avançados, né? E o carcinoma de pênis, ele é um carcinoma que ele não costuma evoluir rapidamente, mas ele evolui. Quando ele passa daquela fase em que você perde o time da linfadenectomia, esses pacientes vão ter doenças extensas e vão sofrer muito. Eu tenho fotos de pacientes com acometimento muito extenso de carcinoma epidermoide pênis, que evoluíram muito mal e morreram de septicemia por infecção generalizada. Eu tenho algumas fotos meio dramáticas que às vezes eu mostro para os alunos. Então, a gente tem que ter uma certa parcimônia para lidar com esses casos, e assim, o concurso do patologista, no caso o Athanase, é muito importante, você discutir com ele exatamente do que você está lidando, né? Às vezes são casos que ficam meio em dúvida, mas esse carcinoma é um carcinoma mais ou menos conhecido, esse padrão é mais ou menos conhecido, geralmente são lesões que são pré-malignas e vão malignizando, então a evolução é muito lenta, Fernandes, a gente sabe que essa evolução é muito lenta, então dá uma chance boa de você acompanhar. Agora, tem que acompanhar de perto, não é o paciente que tem que abandonar. Esse paciente vai vir daqui 3, 4 anos, pode estar já numa fase não cirúrgica, não curativa mais. Então, se nós tivermos condição de tratar e acompanhar como se deve, esses pacientes geralmente evoluem bem. Sim. E esses pacientes, eles necessitam uma abordagem precoce, o mais precoce possível, e lembrando que, primeiro ponto, o tratamento é bisturi, né? Nós não podemos menosprezar a margem, fazer com segurança. É isso, Bira? O que você está falando é muito importante, a margem tem que ser muito bem vista, tem que ser margem de segurança, e outra coisa que tem aqui, também isso alguns ingleses introduziram, é a bracterapia para tumor de pênis. Então a gente vê aquelas loucuras de colocar agulhas no pênis e fazer a bracterapia. Eu acho que isso aí é uma invencionice, fazer uma bracterapia e não fazer a cirurgia. Então existem alguns exageros e algumas coisas que o tempo já descartou, mas existem ainda estudos e centros que não nesse caso, mas em casos assim mais selecionados, fazem bracterapia do pênis, ou seria um tipo de radioterapia. Eu sou totalmente contra, eu acho que é o que você falou mesmo, aí é cirurgia, tirar isso aí, existem exames de imagem que podem nos aventurar, concordo que eu teria feito um ultrassom para ver a profundidade, mas não acho que é todo descabido fazer a ressecção perfeita, não. Desde que você tenha segurança, tenha a margem. E aí a gente tem que estar, nesse caso, no concurso do patologista, tentando fazer uma biópsia de congelação, na dúvida, né? Eu geralmente peço ao patologista ficar alerta que eu posso, nesse caso, pedir uma biópsia de congelação por dúvida de ressecção total ou não. Adriano, esses pacientes ainda ativos sexualmente, como é que você tem visto, como é que fica o aporte dele, approach, em relação à atividade sexual, depois de haver uma manipulação no pênis, você tem uma ressecção, mesmo que seja parcial, como é que ficam esses pacientes?
Ó, esse paciente em questão, eu acho que ele não vai ter mudança nenhuma. Aliás, vai até melhorar, porque com aquele corno cutâneo que ele tinha, era praticamente impossível ele ter atividade sexual. Aliás, era de se perguntar também se esse paciente tem uma parceira, porque aí a parceira também é conivente na doença que o paciente tem, né? Então, nesse paciente em questão, é aquilo que o Bira falou. Esse paciente deveria ser analisado do ponto de vista psicológico, porque para deixar chegar um corno cutâneo dessa monta, é porque realmente ele tem algum problema de ordem psicológica. E assim, aproveitando a oportunidade, aquilo que o Bira falou, né? Uma margem de segurança. Mas assim, até para preservar a função sexual dele, essa margem de segurança ela não pode ser aos moldes do câncer de pênis tradicional, do câncer de pênis na qual a gente vê que é ulcerado, diferente desse câncer de pênis, que ele tem uma agressividade menor do ponto de vista neoplásico, né? É isso, Bira? Sim, concordo, Adriano, concordo, sim. Acho que isso Bom, a margem sempre é importante, em qualquer lesão que você tenha dúvida, é um caso duvidoso, essa questão da margem é muito importante, né? Mas eu acho que aquele carcinoma ulcerado, que geralmente é um pouco mais profundo, preocupa mais ainda do que esse caso aqui. Então, professor Fernandes, aproveitando e encerrando a minha fala, eu acho que esse paciente deveria sim ter um acompanhamento psicológico, porque do ponto de vista orgânico, físico, essa cirurgia não mudou nada para ele, né? Do ponto de vista sexual. Edu, Fábio, e como é que está a evolução desse paciente? Então, professor, a gente está agora nesse PO30, foi uma cirurgia bem recente que a gente fez lá em Sumaré. Até trouxe para discussão para a gente ver a questão do segmento, né? Mas ele está bem, assim, a gente não chegou a abordar tanto essas questões aí, mas acho que vai ser importante o próximo retorno para ver como ele evolui. Mas a gente está nesse PO30, 45 agora mesmo. Perfeito. Então, como você viu, em termos de acompanhamento, aquilo que o Bira falou, e a colocação do Adriano, acho muito importante e interessante. Todos esses pacientes com câncer de pênis, com longa evolução, precisam ter um apoio psicológico. E nós temos lá no ambulatório a Ângela, que faz isso também. Então, vamos considerar isso daí. Okay? Perfeito, professor. Coisa de 3 artigos, okay. Que é uma condição, 3 slides, aliás, que é uma condição que a gente vê pouco, né? Eu conversei com os meninos, a gente nunca tinha pego na residência, então trouxe uma breve descrição, um case report, uma revisão da literatura, que saiu no Asian Journal of Andrology de 2018. Rapidamente, então, o corno cutâneo nada mais é que o nódulo hiperqueratótico cônico, fica acima da superfície do pênis. Ele é muito mais comum em áreas fotoexpostas, né, como face, couro cabeludo, e com isso ele é raramente identificado no pênis. Até tem uma outra revisão que está citada, era um pouco mais antiga, de 91, mas fala que há menos de 100 casos relatados na literatura de córneos cutâneos no pênis. Aqui tem os trabalhos que eles levantaram, normalmente cada trabalho, tudo relato de caso também, com idade, uma apresentação um pouco semelhante, um nódulo, uma lesão, normalmente é indolor. Como a gente não tinha o anátomo ainda, que felizmente foi em Sumaré, que a gente não consegue ter aquela apresentação super bonita que o doutor Athanásio traz para a gente, eu achei legal que no artigo ele trazia algumas fotos, eu trouxe aqui para ilustrar. Nessa letra C, é um corte com hematoxilina e eosina, mostrando a queratinização importante. E no D, E e F são marcadores de imunohistoquímica que o autor fez no relato de caso que ele apresenta. Sendo que é o P16, que é o D, o E, o KI67, e no F, o P53. Então, esses marcadores, não sei se o Dr. Athanásio quer falar alguma coisa, normalmente ele faz isso também. Professor Athanásio? Eu acho que esses marcadores não haveria necessidade de fazer, né?
Eu acho que o diagnóstico pode ser feito simplesmente com hematoxilina e eosina. Aí, no caso, foi mais para uma ilustração, né? Perfeito. O KI67 é para a proliferação celular, né? Quer dizer, lógico, é um tumor que está crescendo. Inclusive, esse cresceu muito, né? Então, eu acho que seria dispensável. O importante é o HE mesmo. Perfeito. E aí, Fábio? Perfeito, professor. Então, aí só para finalizar, eles são lesões ainda de etiologia incerta, pode derivar tanto de lesões benignas, pré-malignas e mesmo malignas. Fatores relacionados: inflamação prepucial crônica, fimose, trauma, pós-postectomia, infecção viral. E no guideline da EAU, trata-se de uma lesão pré-maligna. Então, a conduta sem precisão cirúrgica, com análise histopatológica e fazer o segmento clínico. Ok, muito bom. Vamos ao